Bora lá, fiel, o vídeo de hoje tá especial, já comenta aqui, deixa nos comentários, você quer permanecer com Augusto Melo ou quer que ele vá embora do Corinthians? Deixa sua opinião aqui nos comentários, vamos falar sobre o mercado de transferência do Corinthians e atualizar sobre as últimas informações direto do Parque São Jorge. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal, então curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal, sem mais enrolação, bora pras notícias. Oi, gente, muito boa tarde. O GE deste sábado começa quente, hein? Porque hoje é um dia muito importante na história política do Corinthians. Neste momento, sócios do clube estão votando sim ou não pelo impeachment do presidente Augusto Melo, que está afastado da função desde maio. A gente vai direto ao Parque São Jorge com o Fernando Vidotto, que nos traz mais informações dessa movimentação no clube nessas primeiras horas da manhã. Boa tarde para você, Vidotto. Oi, Joana, tudo bem com você? Boa tarde a todos. A movimentação por aqui está bastante intensa, viu? A todo momento chegando muitos sócios para participarem dessa votação. Aqui fora da sede social também tem torcedores organizados pressionando pela saída do Augusto Melo, inclusive penduraram algumas faixas nesse sentido aqui na parte de fora. O Augusto Melo está afastado do cargo desde o dia 26 de maio pelo envolvimento no caso da patrocinadora Vaidbet. Ele foi inclusive tornado réu pela Justiça de São Paulo, acusado dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Se os sócios votarem pelo sim, o Augusto Melo será destituído oficialmente do cargo. Se o não vencer, ele pode reassumir a presidência. Votação vai até às 5 horas da tarde, é feito em cédulas de papel, deve sair o resultado por volta das 7 da noite. Para o Corinthians chegar nesse momento de crise política tão forte, os problemas financeiros foram determinantes. Plácido Berti explica isso na reportagem. Quem for culpado que pague. É como se fosse uma caixa d'água cheia de furos. Estou indignado com essa situação, mesmo porque a gente vem provando isso no longo do tempo. No episódio anterior, a gente mostrou o caminho corintiano de 2007 até os dias de hoje. Um período intenso, marcado por muitos acontecimentos que poderiam reconstruir o clube de maneira sólida. Agora a gente vai explicar como as dívidas, representadas aqui por essas peças cinzas, geraram instabilidade e uma guerra política no Corinthians. Outubro de 2007. André Sanches foi eleito presidente do Corinthians. O candidato da chapa Renovação e Transparência assumiu o clube com uma dívida de aproximadamente 100 milhões de reais. Naquela época, um valor estratosférico para o contexto econômico de um time de futebol no Brasil. Quem for culpado que pague. Veio a Série B do Campeonato Brasileiro com a estratégia de gastar pouco nas contratações. Chegaram 28 novos jogadores, uma completa reformulação, que realmente não comprometeu as finanças do clube. Mas a situação passa a mudar de 2009 para 2010. Já com o Ronaldo no time, a dívida cresce em mais de 20 milhões. Os gastos superam as receitas trazidas por patrocínios, vendas de camisa e produtos licenciados. A cada ano, a gestão financeira fica mais complicada. Olha a bola errada do time. Dentro de campo, os vários e importantes títulos davam a ideia de que a reestruturação caminhava bem. Só que as dívidas agitavam os bastidores corintianos. Com os cofres cada vez mais vazios, os resultados esportivos começaram a ficar mais espaçados no futebol masculino. Aumentava a pressão da torcida, que em sua quase totalidade não é sócia do clube social e, por isso, não tem direito a voto. E olha a encrenca aí. Depois da goleada de 5-1 sofrida contra o Santos, o centro de treinamento do Corinthians foi invadido por cerca de 100 torcedores. Nessas peças mal encaixadas, algumas geraram dívidas peculiares. Como, por exemplo, o CT Joaquim Grava, inaugurado em 2010, sobre um terreno doado pelo governo estadual, 9 anos antes. No acordo, o clube se comprometeu a plantar na mesma área mais de 76 mil árvores. O prazo máximo era de 12 meses, e isso nunca aconteceu. Resultado? Em 2016, a Justiça condenou o Corinthians a pagar uma multa diária de 5 mil reais. Hoje, esse valor acumulado passa dos 18 milhões. Mas nada se compara à conta em aberto deixada pela peça mais emblemática da reconstrução corintiana. A moderna Arena em Itaquera. Bom, eu não perco nenhum dia de sono por causa da Arena.
A Arena vai ser o maior patrimônio do Corinthians fora a torcida no futuro. Mas podem ficar tranquilos que você vai pagar tudo que tem direito de pagar para a Caixa, sim. Nós não vamos pagar nada mais do que foi combinado desde o começo. Reparem no gráfico que mostra a evolução da dívida corintiana. Nem mesmo a venda do nome do estádio deu jeito na situação. Até a torcida resolveu ajudar a pagar a conta e criou uma campanha para arrecadar 700 milhões de reais, que quitaria a dívida da Casa do Corinthians. Em quase 9 meses, os torcedores doaram 40 milhões. E na soma de todas as decisões administrativas, a dívida cresceu 30%. E hoje, ela é de 2,5 bilhões de reais. Tem que respeitar o Corinthians! Essas rapaziadas não respeitam o Corinthians! O presidente eleito Augusto Melo passou a ser investigado por possíveis irregularidades no contrato com um antigo patrocinador. Eu não tenho envolvimento nenhum disso. Nenhum. Daí veio o processo de impeachment. O que acontece no Corinthians é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos e jorra água por vários furos. O Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Um clube de quase 115 anos com um cenário financeiro extremamente instável. E uma disputa política em ebulição. E agora? Qual vai ser o caminho para o Corinthians se reconstruir mais uma vez? Imagina que essa torre representa a história recente do Corinthians. São praticamente 18 anos, desde a Série B até os dias de hoje. Cada passo dessa reconstrução simbolizado aqui por essas peças, pretas, brancas e cinzas. E para entender como o clube chegou a essa guerra política, a gente precisa voltar no tempo. O Corinthians está rebaixado para a 2ª divisão. Era uma época de graves problemas financeiros. O Corinthians estava na UTI e mudou toda a junta médica, mudou tudo e infelizmente não foi recuperado. Complicado você querer achar um culpado ou uma razão que fez a equipe ter descido. A crise administrativa refletia no time de futebol. Os torcedores pediram a saída do presidente, eles levaram faixas, jogaram ovos no muro. Depois de 14 anos, sob a gestão de Alberto do Alibe, o Corinthians elegeu um novo presidente, André Sanches, candidato da chapa Renovação e Transparência. E toda semana eu vou dar uma coletiva para todo mundo saber o que está acontecendo no Corinthians. Ninguém mais precisa ligar para fonte nenhuma. O dia que me pegarem uma mentira minha, aí volta tudo que era. No futebol, a estratégia era gastar pouco e ser assertivo nas contratações para a 2ª divisão. Eu estou aqui porque entendo que não existe projeto mais importante a ser feito no futebol brasileiro em 2008 do que Corinthians voltar à 1ª divisão. André Santos, um foguete de perna esquerda. Deu certo e o time voltou à Série A. Uma peça-chave. Eu anuncio agora para o mundo todo e principalmente para a nação corintiana, Ronaldo é da Fiel. Com um marketing efervescente, o efeito Ronaldo trouxe novas receitas e popularidade ao grupo político vigente. Senhoras e senhores, o fenômeno voltou! Corinthians é uma grande oportunidade para mim. Não adianta, o marketing é tão bom quanto o produto. Essa política de contratar jogadores renomados continua no clube até os dias de hoje. A ideia? Fortalecer o time e a marca do Corinthians mundo afora. A razão de eu estar aqui hoje é maior do que o futebol. A reestruturação também teve outros marcos simbólicos, como o Centro de Treinamento Joaquim Grava, inaugurado em 2010. 170 mil metros quadrados e estrutura de ponta para a época. Era uma promessa de campanha do Andrés, que seguia na presidência. Nessa mesma gestão, começou a sair do papel o projeto da tão sonhada Casa Própria. Nós estávamos esperando há mais de 100 anos, né? Então, para a nação corintiana foi um alívio. Pela primeira vez, rola oficialmente a bola. A Arena em Itaquera foi inaugurada em 2014.
já sob o comando do então presidente Mário Gobi. Nós estamos umbilicalmente ligados, o grupo todo com o Andrés. Esse tempo de 2007 para cá também ficou marcado por peças que ajudam na estabilidade de qualquer projeto esportivo, os títulos. Durante esse período, foram 13 conquistas do time profissional de futebol masculino. Destaque para o ano de 2012, com a Libertadores e o Mundial. O mundo é preto e branco! O mundo é do bando de loucos! Outros dois presidentes da chapa Renovação e Transparência passaram pelo comando do clube, Roberto de Andrade e Duílio Monteiro Alves. Esse mesmo grupo político permaneceu no poder corintiano por 16 anos. Até que em novembro de 2023, Augusto Melo foi eleito, o candidato da oposição. Durante a reconstrução, cada peça encaixada deixava um rastro, um endividamento crescente simbolizado aqui por essas peças cinzas. Em 2007, a dívida total girava em torno de 100 milhões de reais, o que já era um problemaço para o contexto econômico da época. Hoje, ela beira os 2 bilhões e meio de reais, mas isso é assunto para o próximo episódio. Quem for culpado que pague. Bora falar do Coringaço. Tamo ali com Marilo Turco falando de reforço que tá chegando. Mas se ela tá na frente do Parque São Jorge, é porque tem treta política. Boa tarde, Mari. Isso aí, viu, Fred? Primeiramente, muito boa tarde para você, meu querido. Primeiro, vamos falar de coisa boa, vamos falar de contratação. Nessa manhã, o Vitinho, atacante, assinou contrato até final de dezembro de 2026 com o Corinthians. Ele que já jogou no Flamengo, que foi revelado na base do Botafogo, jogou também no CSKA da Rússia e também passou por alguns times da Arábia Saudita. Agora vem para o time, mas o Corinthians ainda não anunciou oficialmente. Ele vai ser um bom substituto ali para o Memphis, já que o Memphis machucou na última partida no clássico contra o Palmeiras. Teve uma lesão muscular no posterior da coxa direita. O clube ainda não deu prazo para quando ele retorna, assim como o Carrilho, que teve uma lesão um pouco mais grave, uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e deve passar por cirurgia. Mas como o Fred bem percebeu, eu estou em frente ao Parque São Jorge, porque as movimentações nesse final de semana devem ser aqui, porque tem a Assembleia Geral dos Sócios do Corinthians para votação, se eles concordam ou não com o impeachment do Augusto Melo, presidente afastado. Lembrando que ele foi indiciado por causa de irregularidades financeiras no contrato com a empresa Vaidbet. Bora lá, Fiel, eu sei que eu tô sumido aqui do canal, tá? A ideia não era ter parado os vídeos, mas já como é do conhecimento de vocês, tive alguns problemas aqui com esse canal e aí tive que interromper a produção dele momentaneamente, mas a ideia é voltarmos com os vídeos. Eu sei que eu já tinha falado sobre isso anteriormente, mas agora os caminhos se abriram aí pra gente voltar a ser o que era. Então, dado o recado, deixa um comentário aqui, vai Corinthians, vamos lá, vamos continuar todo dia, porque esse canal aqui, acho que não sei se é do conhecimento de vocês, eu tenho um outro canal do Corinthians, porém a estratégia é uma outra. Nesse canal eu quero ter uma troca mais próxima de vocês, eu quero ouvir mais a voz de vocês, mais os comentários de vocês, então vamos continuar por aqui, beleza? Dado o recado, vamos seguir. Dia de votação no Parque São Jorge, já comenta aqui, deixa sua opinião aqui nos comentários se você quer que o Augusto Melo continue ou não. É um tema bem delicado. Eu posso dizer que cubro o Corinthians aqui diariamente, que a Fiel está dividida. E eu entendo quem apoia o Augusto Melo e também entendo quem não apoia. A minha posição em relação a isso é o seguinte: o Augusto Melo mexeu sem num vespeiro e bagunçou tudo dentro do Corinthians. Ele poderia ter entrado para a história, tá? Como o presidente que realmente arrumou a casa, tirou toda a confusão, instalou inquéritos, mas ficou muito só na promessa, né? Então eu entendo quem se chateia muito com ele. Por outro lado, ele mexeu com tudo. Há um ano atrás, ninguém sabia o que era core, ninguém sabia o que era estatuto, ninguém sabia o que era conselheiro, quem vota, quem não vota. De uma certa forma, de um ano para cá, isso está muito mais no nosso vocabulário, né? Até o corintiano que antigamente, né, não sabia de nada disso, hoje tem esse entendimento. Precisa de uma reforma no estatuto, precisa de melhorar aqui e ali. Então, nesse ponto, eu dou ponto pro Augusto Melo, que mexeu nesses pontos e vieram aí tudo à tona, né? Mas vamos lá, votação de hoje, espero que seja o melhor pro Corinthians. O Corinthians precisa sair disso. A verdade é que quando o Corinthians se organizar, pessoal, ninguém segura. O último jogo que nós jogamos lá contra
O Palmeiras no Allianz Parque, foi ridículo ver a torcida daquele jeito do Palmeiras. Um xingando o outro, um vaiando o presidente, vaiando o Abel. Aí aquilo, cara, faz eu olhar pra nossa torcida e ver quanto mais nós somos diferenciados. Pode estar 10-0 pro adversário, a torcida vai apoiar os 90 minutos. Vai cobrar depois do apito final, justo, tem que cobrar. Mas quando a bola estiver rolando, meu parceiro, dentro das 4 linhas, tem que apoiar e acreditar até o último minuto, independente do resultado. Quando o Corinthians organizar, quando acabar a roubalheira, quando acabar esses furos aí na caixa d'água, que o atual presidente Osmar Stabile fez essa analogia, ele foi muito inteligente, ninguém segura o Corinthians, tá? Ninguém. Não é à toa que o Memphis não quer ir embora, não é à toa que o Yuri Alberto renovou, não é à toa que a gente escuta várias entrevistas de outros jogadores. Você jogou em algum clube que... Né, você não jogou em algum clube que faltou você jogar? A maioria deles, né, respondem, eu queria ter jogado no Corinthians. A torcida do Corinthians é diferente. Então nós temos esse reconhecimento aqui, né? Então isso gera muita dor de cotovelo, isso incomoda, e quando o Corinthians organizar, meus amigos, não tem pra ninguém. Mas é isso aí, falei demais hoje, quero ouvir vocês, amanhã eu volto lendo os comentários pra saber a opinião de vocês, tá certo? Um grande abraço, bom final de semana, que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!